Então vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula, né, da unidade 2 de análise de custos, né? Então, na semana passada nós tivemos a correção do estudo de caso, que nós efetuamos na semana retrasada, né? Então hoje nós vamos retomar o conteúdo do nosso plano de ensino. Só lembrando, pessoal, que antes da prova nós já conversamos muito sobre margem de contribuição. Então, esse conceito a gente vai rever um pouquinho, tá bom? A gente vai ver novamente alguns aspectos, apenas para introduzir o assunto que nós vamos ver hoje, que eu julgo ser os mais importantes para a nossa disciplina, tá certo? E como eu estava conversando com vocês, eu fiz um pequeno ajuste naquele cronograma que eu tinha passado para vocês, que é o que eu vou passar agora. Então, a unidade 2 ela é composta da seguinte maneira, né? Nós tivemos a correção da prova. Hoje nós vamos trabalhar de um ponto de equilíbrio contábil, operacional e econômico. Vamos falar na semana que vem de ponto de equilíbrio mix. Depois, margem de segurança e alavancagem operacional. O que eu fiz foi pegar a alavancagem operacional e subir para essa aula do dia 29 de maio, para que a gente conseguisse encaixar mais um conteúdo que é bastante importante para a gente na formação do preço. Inclusive, teve uma dúvida que foi deixada no fórum, eu não quis falar antes sobre isso, porque nós estamos naquela semana de provas e tudo, mas me perguntaram sobre a formação de preço através do markup. Então, a gente vai conversar sobre ela daqui uns dias, né? No dia 5 de junho, a gente vai falar sobre os aspectos introdutórios, vamos falar um pouquinho sobre a formação do preço, né? Quais são as ferramentas utilizadas para se formar para a precificação dos produtos. Então, a análise de custos, ela é um assunto extremamente importante, né, para a vida acadêmica e para a vida profissional de vocês, né? Como futuros gestores financeiros. Então, vamos lá, gente. Então, vamos continuar. Na semana que antecedeu a prova, nós conversamos sobre a margem de contribuição. E, para isso, nós tivemos que rever alguns conceitos muito importantes sobre custos fixos e variáveis. Então, a gente conversou sobre custos fixos, sobre despesas fixas e custos e despesas, né, formalizando os gastos variáveis. Então, a gente percebeu que o gasto fixo, né, eu vou colocar a nomenclatura gasto, porque a palavra gasto vai englobar tanto os custos mais as despesas, tá bom? Porque no ponto em que nós chegamos, a gente só vai classificar em custo e despesa se for fixo ou variável. Então, para a gente vai ser tudo gasto. Então, gasto é igual a custo mais a despesa. Então, a única diferenciação que nós iremos fazer é apenas se esse item for fixo ou se for variável. Então, nós vimos que nos gastos fixos não interessa a quantidade produzida, o valor gasto, né, com essa despesa, com esse custo, ele vai sempre permanecer inalterado. Então, quando eu me deparo com um gasto, eu olho para a cara dele e faço duas perguntas. Falo assim, gasto, aluguel, por exemplo, gasto, se eu produzir uma unidade, quanto que eu gasto com você? Quanto que eu vou ter, qual vai ser o meu sacrifício financeiro? X reais. Ele vai te responder, né? Porque o gasto é um negócio legal e ele vai conversar com você abertamente. Eu falo assim, você vai gastar R$1. E se eu produzir 1000 unidades, você vai gastar o mesmo R$1. Então, o que eu posso presumir com isso? Que, independente da quantidade produzida, o gasto é o mesmo. Então, isso é uma característica de gasto fixo. Ao contrário do meu gasto variável. Se eu não produzo nenhuma unidade, quanto que eu vou gastar de gasto variável? R$0. À medida que eu vou produzindo, eu vou aumentando o meu gasto variável. Então, eu posso dizer que o gasto variável ele vai ser relacionado com a quantidade produzida. Então, se eu produzir 1000 unidades e gastei R$1.000, se eu produzir 2.000 unidades, eu vou continuar gastando R$1.000 ou eu vou gastar 1.500? Então, eu consigo enxergar nesse tipo de característica, nesse tipo de gasto, uma relação com sua proporcionalidade. Então, isso é uma característica de gastos variáveis, que é o que a gente tem aqui. E o gasto variável mais o gasto fixo compõe o meu gasto total. Então, por que o gasto total, né, na nossa curva aqui, ele está começando aqui e não aqui? Porque presume-se que no gasto total de uma organização, independente da sua produção, ele sempre vai contar com aqueles gastos fixos. Por isso que ele já começa aqui
juntamente com seus gastos fixos. Então, e a gente, infelizmente, por conta da situação que nós estamos vivendo, a gente está vendo isso acontecer com muita frequência. O meu sogro, por exemplo, ele é comerciante. Ele está há mais de um mês parado. As portas estão fechadas. Então, mesmo assim, ele tem alguns gastos que estão presentes que estão presentes lá. Mesmo que ele não abra as portas, mesmo que ele não venda uma unidade, ele ainda tem que pagar determinados gastos. E provavelmente vocês devem, infelizmente, devem presenciar isso também no cotidiano de vocês. Independente da produção, independente da venda, independente da empresa, né? Abrir as portas ou não, ela já entra com um saldo negativo, digamos assim, que são os gastos fixos. Então, folha de pagamento é um gasto fixo, aluguel é um gasto fixo, IPTU é um gasto fixo, dentre tantos outros. Então, tudo isso, independente da minha produção, ele está lá, pingando. Todo mês eu tenho que pagar aquele valor, ok? E a gente viu, mais uma vez, gente, qualquer dúvida, estou à disposição. É só você acionar o seu microfone, clica na sua tela, aciona o microfone e conversa comigo, tá bom? Então, a gente, na semana que antecedeu a prova, nós conversamos sobre margem de contribuição, MC unitário ou marginal, né? Margem de contribuição. E a gente viu a fórmula. É bem tranquila, né? A grande pegada disso aqui é que eu quero que vocês entendam a essência da margem de contribuição. Eu não quero que vocês decorem a prova, decorem a fórmula. Tanto é que se nós estivéssemos em sala presencial, no momento da prova, eu deixaria no quadro essa fórmula, porque o meu objetivo não é que vocês decorem, eu quero que vocês entendam isso aqui, que vocês consigam compreender o conceito de margem de contribuição. Então, o conceito de margem de contribuição é o quê? Vamos supor que essa caneta que eu estou utilizando, eu sempre gosto de usar essa caneta como exemplo, né? Então, vamos lá. Já foi pior. Nas minhas últimas aulas, eu sou gordinho, né? Então, eu gosto de dar exemplos de comida. Então, eu sempre dava o exemplo de um Big Mac, por exemplo. Mas agora eu estou usando só essa caneta como exemplo. Suponhamos que essa caneta, ela tem um preço de venda de R$10. Então, R$10 é a caneta que eu estou vendendo, ok? Dessa caneta, suponhamos que eu, Igor, eu não produzo essa caneta, eu apenas compro e revendo. Então, suponhamos que o preço para eu adquirir, né, para eu comprar essa caneta, seja R$7. Dá para entender que esses R$7 é um gasto variável? Porque pensa comigo, se eu compro uma caneta, quanto que eu gasto? R$7. Se eu compro duas canetas, R$14. Se eu compro 3 canetas, R$21. Então, eu posso entender que isso aqui é um gasto variável, isso aqui é um custo variável. Então, olha só, R$10 é o meu preço de venda. Significa dizer que dos R$10 eu tenho que tirar o preço da caneta, eu tenho que pagar todos os meus gastos fixos, ainda tenho que tirar um pedacinho para o meu lucro. Tá fazendo sentido? Então, R$10, o que eu tenho que pagar com esses R$10? A primeira coisa que eu tenho que pagar, a caneta. Eu tenho que pagar essa caneta. Então, dos R$10 só vai me sobrar quanto? R$3, porque 7 já foram destinados para a aquisição dessa caneta. Então, dos outros R$3, é como se eu falasse para vocês que esses R$3 seria o tanto que essa caneta contribui para a empresa. Então, olha que interessante. Os R$7 é considerado o meu gasto variável. Eu não posso fazer conta com esses R$7, porque se eu comprar essa caneta e vender, eu já tenho R$7 penhorados, digamos assim. O que eu posso contar? Apenas com R$3. Então, esses R$3 aqui eu vou utilizar para pagar o meu aluguel, para pagar os meus funcionários, a folha de pagamento e, consequentemente, depois de tudo, que vai formar o meu lucro. Então, olha que interessante, o conceito de margem de contribuição é exatamente esse. Quanto em reais que vai sobrar do produto para que possa contribuir com os gastos da empresa. E por que a gente faz essa diferenciação de gasto variável e gasto fixo? Eu gosto de usar uma nomenclatura que é mais ou menos assim, mas eu quero que vocês entendam essa nomenclatura especificamente para essa matéria, tá certo? Porque se a gente for aplicar ela a outros conteúdos que nós estudamos em análise e contabilidade de custos, ela vai estar completamente equivocada. Esse entendimento está equivocado.
Ele só funciona só para análise de custo, para margem de contribuição, só para o que a gente está vendo agora. Então, o que eu quero que você imagine? É o seguinte, a gente está dividindo em gasto variável de gasto fixo, correto? É como se eu falasse assim para vocês. Os gastos variáveis, ele tem uma essência, uma característica de gasto com o produto. Enquanto que os gastos fixos, ele tem uma característica de gasto com a empresa. Então, é mais ou menos isso. Olha esse exemplo que a gente está trabalhando na caneta. Esses R$7 que eu falei para vocês, que é o valor que eu compro essa caneta, é o meu gasto variável, é um gasto intrinsecamente ao produto. Enquanto que os demais gastos que a gente utilizou para esse exemplo, né, como folha de pagamento e aluguel, são gastos que têm características da empresa. Então, primeiro eu tiro os gastos com o produto e depois o que sobra é o que vai contribuir para os gastos da empresa, para os gastos fixos. Então, a minha fórmula, ela é bem tranquila, ela é bem fácil. É apenas eu pegar o meu preço de venda menos os gastos variáveis. A única coisa que vocês não podem se confundir é que quando eu falo de gastos variáveis, eu estou falando de quê? De custo mais despesa. Então, basicamente, a minha fórmula seria preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Ok? Então, a minha fórmula, bem tranquila de trabalhar, é exatamente essa. Então, vamos prosseguir, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá bom? Então, margem de contribuição é algo muito importante, sem sombra de dúvidas. Mas, o que acontece, né? A margem de contribuição é apenas algo introdutório para o que há de realmente mais importante da nossa disciplina, que é principalmente o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, ele é um termo extremamente importante para toda organização, para toda organização. Eu não sei se eu já cheguei a conversar com vocês, o meu avô, ele já está aposentado, né? Meu avô tem 86 anos, pai do meu pai. Ele teve padaria a vida inteira. Só que ele é de uma época em que não se existia sistemas. Então, assim, o controle, o fluxo de caixa que ele tinha, por exemplo, eu não sei se vocês já viram um maço de cigarro. O que meu avô fazia? Ele vendia muito cigarro, ele pegava aquela folha que vinha, né, embalando vários maços de cigarro, ele pegava aquela folha, dividia em dois, e ali ele começava a fazer as entradas e as saídas. O meu avô, na cabeça dele, ele já tinha o que era o ponto de equilíbrio. O que meu avô pensava? Ele falou assim, olha só, eu tenho que vender. Na cabeça dele, ele já sabia disso. Um bom vendedor, todas as pessoas que são proprietárias de um estabelecimento, né, de um comércio, de algo do tipo, tem esse conceito de ponto de equilíbrio muito fresco na cabeça. Às vezes, não sabe explicar, mas ele entende a essência. Então, o que meu avô pensava? Ele pensava assim, eu preciso vender, não sei, uma média de 50 pães, mais, sei lá, 10 carteiras de cigarro, mais 10 litros de leite por dia para eu me pagar. A minha padaria tem que vender isso aqui para se pagar. Menos do que isso é prejuízo. Eu tenho que vender isso aqui para se pagar. Então, o ponto de equilíbrio, o conceito é esse, a essência é essa. Então, vamos só ler uns conceitos que eu trouxe para a gente começar a elucidar mais essa questão do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem ao custo. Então, olha que interessante, pois mostra o necessário para vender para que as receitas se igualem aos custos. Então, olha o pensamento do meu avô. Ele tem que vender 50 pães, 10 maços de cigarro e 10 litros de leite. Para quê? Para que as receitas, o dinheiro que ele ganha com isso aqui, seja exatamente igual aos seus custos. Ou seja, ele tem que vender isso aqui para a padaria se pagar. Continuando, ponto de equilíbrio é o ponto que a empresa não apura lucro nem prejuízo. Ou seja, o ponto de equilíbrio, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. Então, ponto de equilíbrio é o que eu preciso vender, o que eu preciso ganhar dinheiro para custear tudo da empresa, todos os meus gastos fixos e os meus gastos variáveis. Então, eu posso dizer que o meu
num ponto de equilíbrio, o lucro vai ser igual a quanto? A zero. O objetivo do ponto de equilíbrio é mostrar, amigão, você tem que vender X unidades do seu produto. Então, o índice, né, que a gente vai utilizar é sempre em quantidades, é em unidades. A grandeza que a gente vai utilizar é essa. Então, eu tenho que vender 100 unidades do meu produto para ter um lucro igual a zero, para que a empresa possa apenas se pagar. Continuando, ele também é chamado de break-even point ou ponto crítico. Então, essas são as nomenclaturas utilizadas pelo ponto de equilíbrio. Mas o que eu quero que você entenda? Que o ponto de equilíbrio ele é essencial para a empresa. Porque o que ele vai te mostrar? Ele te mostra quantas unidades do meu produto eu preciso vender para que com essa venda eu consiga pagar todos os meus gastos daquela empresa. Eu tenho lucro no ponto de equilíbrio? Não, eu não tenho lucro, mas eu também não tenho prejuízo. Então, acima do meu ponto de equilíbrio, lucro. Abaixo do meu ponto de equilíbrio, prejuízo. Em cima do meu ponto de equilíbrio, nem lucro, nem prejuízo. Beleza, gente? Tá dando para compreender? Alguém fala comigo, por favor, só para eu não me sentir muito sozinho. Estamos aqui, professor. Tá tranquilo, Márcia? Deu para entender? Uhum. Que bom. Qualquer coisa é só perguntar, tá, gente? Então, vamos continuar. Então, eu tenho 3 tipos de ponto de equilíbrio. Então, mais uma vez, né, o ponto de equilíbrio informa ao empresário o faturamento mínimo necessário para cobrir os seus custos fixos e variáveis. Então, eu tenho 3 tipos de ponto de equilíbrio. Eu tenho 3 fórmulas diferentes para calcular 3 tipos de ponto de equilíbrio diferentes. Eu tenho ponto de equilíbrio contábil, eu tenho ponto de equilíbrio econômico e, por fim, eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro. Então, eu tenho esses 3 tipos de ponto de equilíbrio. Vocês vão ver que, embora eu tenha 3 tipos diferentes, eles são bem tranquilos e vocês vão entender a diferença deles, porque realmente eles são tranquilos de serem trabalhados. São conceitos relativamente fáceis. Então, vamos lá. Eu gosto de gráfico, né? Então, vamos trabalhar com esse gráfico. Isso aqui é a minha receita, ok? Essa linhazinha aqui é a minha receita. O que é receita, né? É o preço de venda vezes a quantidade de produtos que eu vendi. Então, voltando ao meu exemplo da caneta, o meu preço de venda, R$10. Se eu tiver vendido uma caneta, minha receita vai ser R$10. Se eu vender 2 canetas, R$20. E assim sucessivamente. Então, essa é a linha da minha receita. Aqui embaixo eu tenho a curva, né, dos meus custos. Então, aqui eu tenho os meus custos fixos mais os custos variáveis vezes a quantidade. Então, aqui eu tenho os meus gastos totais. Você vai fazer alguma pergunta, Ellen? O que é faturamento? Faturamento é a venda. Se eu falar assim, o meu faturamento é de R$1.000, R$1.000 é o tanto de venda que eu fiz naquele mês. Tá bom? Então, faturamento é venda. É sempre em aspectos monetários. Faturamento Então, a quantidade é igual de venda, né? É a quantidade de venda. Pode falar. É a quantidade de venda ou é a quantidade de dinheiro? É a quantidade de venda, só que em aspectos financeiros, né? E, consequentemente, tá. a quantidade de dinheiro que você arrecadou com essas vendas. Então, se eu falar assim, voltando ao exemplo da caneta, tá? Meu preço de venda é R$10. E suponhamos que eu tenha vendido 5 canetas. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, qual foi o meu faturamento do mês? Aí vocês vão falar, seu faturamento foi de R$50. Então, o faturamento, ele corresponde ao valor que eu recebi com as minhas vendas, tá bom? É como Então, se fosse o conjunto de receita. Isso. São todas as minhas receitas com vendas, tá bom? É porque, assim, eu gosto de deixar bem claro que é receita com venda, porque, por exemplo, o meu avô tinha padaria, mas o prédio da padaria era do meu avô, e em cima tinha uma lojinha. Meu avô alugava essa lojinha. Consequentemente, ele tinha 2 receitas. Mas a receita do aluguel não vai entrar no faturamento da empresa, tá bom? Porque o faturamento da empresa, da padaria do meu avô, era só o que ele ganhava de dinheiro com a padaria. Receitas patrimoniais, né? Porque meu avô está ganhando dinheiro explorando o patrimônio dele, né? Com a lojinha lá em cima ele ganha aquele aluguel. E isso não entra para o seu faturamento, ele entra como receita, mas em outro momento, tá bom?
Então, quando eu digo faturamento, é sobre as vendas. A atividade fim daquela organização. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Então, vamos lá. Imagina, qualquer coisa, é só parar novamente e me pergunta. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, essa aqui é a minha curva dos custos. Então, olha que interessante. Vamos colocar isso em números para ficar mais fácil. R$1, R$2, R$3, R$4, aqui R$5. Aliás, aqui é quantidade, tá, gente? Então, desculpa. Uma unidade, 2, 3, 4, 5. Reais é aqui em cima. Então, vamos colocar R$10, 20, 30. Pronto. Então, olha que interessante. A gente fazendo análise sobre os gráficos, né, do ponto de equilíbrio. Aqui, eu tenho o meu custo, correto? Meu custo está aqui. Então, se eu produzo uma... Opa, eu coloquei errado o custo, né? Meu custo está aqui. Então, se eu não produzo nenhuma unidade, eu ainda assim eu gasto dinheiro, correto? Eu vou gastar R$30. Então, se eu produzo 2 unidades, o meu custo está aumentando. Se eu produzo 3 unidades, meu custo está aumentando. Suponhamos que aqui seja R$40. Então, se eu produzir 5 unidades e vender essas 5 unidades, eu vou gastar R$40. Então, eu produzi 5 unidades e vendi essas 5 unidades, consequentemente, eu estou gastando R$40 para isso. Agora, vamos dar uma olhada na minha receita. Se eu não vender nenhuma unidade, eu não recebo nada. Se eu vender uma unidade, eu recebo aqui. Se eu vender 2 unidades, eu recebo 20. 10, aliás. Se eu vender 3 unidades, eu recebo 25. Se eu vender 4 unidades, eu recebo 30. Se eu vender 5 unidades, qual vai ser o meu faturamento? R$40. Então, aqui a minha receita é R$40. Então, esse pontozinho aqui é o que a gente tem de ponto de equilíbrio. Agora, eu pergunto a vocês, gente, agora me respondam, agora eu ligo o microfone de vocês e me respondam. Se eu vender 4 unidades, eu vou ter lucro ou prejuízo? O que vocês acham? Vendi 4 unidades apenas. Tive lucro ou prejuízo? Se eu vender 4 unidades, eu vou... Olha só, vamos lá. O meu custo, cadê o meu custo? Está aqui. Então, se eu vender 4 unidades, vai ser aproximadamente R$35 de gastos. Olha aqui, tá vendo aqui, ó, meu custo? Deixa eu marcar aqui para vocês. Meu custo está mais ou menos aqui, ó. Uns R$35, né? Agora, se eu vender 4 unidades, olha a minha receita. Minha receita subindo aqui, 4, R$30. Então, minha receita R$30 e gasto 35. Eu tive lucro ou prejuízo? Prejuízo. Prejuízo, exatamente. Então, olha só o que eu estou querendo te mostrar. Deixa eu apagar um pouco aqui, que eu estou fazendo muita bagunça. Eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse pontinho onde as duas curvas se cruzam, receita e os meus gastos, ele é considerado ponto de equilíbrio. Aqui o meu lucro é igual a 0. Mas qualquer coisa que estiver abaixo do meu ponto de equilíbrio, quanto que vai ser o meu lucro? Não existe. Eu vou ter prejuízo. Como a gente acabou de ver, né? Se eu vender 4 unidades, eu vou ter uma receita de R$30. Em comparação, eu tenho um gasto de 35, então eu tenho um prejuízo de R$5. Então, o que eu posso presumir? Que tudo que estiver abaixo do meu ponto de equilíbrio, eu tenho prejuízo. Agora, suponhamos, gente, isso aqui vai continuar subindo, né? Então, suponhamos que aqui 6 unidades, ó, R$50. Se eu vender 6 unidades, eu tenho lucro ou prejuízo? Lucro. Lucro, exatamente. Se eu vender 6 unidades, eu vou ter uma receita de R$50 e eu vou ter um custo de apenas 43 aproximadamente, 44. Então, eu tive um lucro. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa, deixa eu apagar aqui novamente, qualquer coisa que eu vender acima do ponto de equilíbrio, eu vou ter o quê? Vou ter lucro. Qualquer coisa que eu vender abaixo do ponto de equilíbrio, eu tenho um prejuízo. Então, ficou claro, gente?
Deu para entender onde eu quero chegar? Sim. Que bom, ótimo. Qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Então, o que eu quero que vocês, por enquanto, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês? A gente já viu dois conceitos, margem de contribuição e agora vimos ponto de equilíbrio, ok? Lembrando, a margem de contribuição, qual que é a unidade de grandeza? Eu estou falando em valores financeiros. Agora, o ponto de equilíbrio, qual que é a unidade de grandeza? Eu estou falando em quantidade de produtos, tá bom? Então, a margem de contribuição vai vir sempre em reais. A margem de contribuição é R$5, R$5,50, R$6, R$7. Enquanto que o ponto de equilíbrio vai vir em quantidades, ok? O ponto de equilíbrio, ele vai mostrar quantas unidades você precisa vender. Então, ele vai vir sempre em quantidades, tá bom? Isso é bom que fique claro na cabeça de vocês, porque daqui a pouco vai fazer mais sentido ainda. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio: contábil, financeiro e econômico. A fórmula é basicamente essa aqui. A gente vai ter uma variaçãozinha ou outra de acordo com o ponto de equilíbrio que a gente quer saber. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico, pelo tradicional, que é o que a gente utiliza o tempo inteiro. Ponto de equilíbrio contábil, esse é o ponto de equilíbrio tradicional. Então, o ponto de equilíbrio, ele vai prever o cálculo com todos os custos da empresa. Então, aqui eu vou ter custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então, por que a gente tem que aprender a margem de contribuição? Porque ela vai compor a fórmula do ponto de equilíbrio. Então, lembrando, margem de contribuição é igual a preço de venda menos gastos variáveis. E agora a fórmula do ponto de equilíbrio vai ser gastos fixos, ou seja, né, custos mais despesas fixas, dividido pela margem de contribuição. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro na nossa cabeça? Então vamos lá. Unidades produzidas e unidades vendidas. Preço unitário de venda é importantíssimo para a gente calcular a margem de contribuição. Custos variáveis com produção. Então, eu tenho um gasto variável. Despesas variáveis de administração e vendas. Eu tenho outro gasto variável. Custo fixo de produção total. Um gasto fixo. E despesas fixas, eu tenho um gasto fixo. Então, eu tenho 2 gastos fixos e 2 gastos variáveis, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão com o calculador aí? Deixa eu abrir meu Excel aqui para a gente fazer contas, então. Olha só. Então, o que eu tenho de gasto variável, gente? Eu vou ter 25 mais 5. E o que eu tenho de gasto fixo? 1 milhão mais 300 mil. Eu tenho 1 milhão e 300 mil. Ok? Agora, grava esse número aí para mim, por favor, que isso aqui a gente vai precisar. R$30 de gasto variável e 1 milhão e 300 mil de gasto fixo. E o meu preço de venda. Então, vamos lá. Vamos para o próximo que eu preciso rabiscar. Qualquer dúvida, mais uma vez, vocês me interrompam, por favor, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir acompanhar. Então, vamos lá. Meu preço de venda é R$55. É o que eu vendo, ok? O meu gasto variável é R$30. Olha a ótica do meu gasto variável. Gente, se eu produzir e vender uma unidade, quanto que eu gasto? R$30. Se eu produzir e vender 2 unidades, quanto que eu gasto? R$60. Se eu produzir 3 unidades, 90. Se eu produzir 4, 120. E assim sucessivamente. Então, se eu vender uma unidade a mais, eu vou acrescer um lucro, eu vou acrescentar um lucro, um gasto de R$30, ok? E o meu gasto fixo vai ser 1 milhão e 300 mil. Então, olha como é tranquilo, gente. Então, vamos lá. Vamos para a primeira fórmula. Margem de contribuição é igual a preço de venda menos os gastos variáveis. Então, a margem de contribuição vai ser 55 menos 30.
Então, eu tenho R$ 25 de margem de contribuição. O que significa dizer, pessoal? Eu estou afirmando para vocês que cada unidade que eu venda, eu vou poder contar com R$ 25 que vai contribuir com os gastos fixos, com os gastos da empresa. Então, vamos agora para o ponto de equilíbrio. Aí, se eu fosse perguntar assim, se eu não perguntasse qual que é o ponto de equilíbrio, se eu perguntasse para vocês, pessoal, aqui estão os meus gastos. Quanto que eu preciso vender para ficar no 0 a 0? Quanto que eu preciso vender para minha empresa se pagar? Porque eu não tenho o objetivo de tirar dinheiro do meu próprio bolso para pagar salário de funcionário. Então, eu quero saber quantas unidades eu preciso vender para ficar no 0 a 0. Como que eu faço o cálculo? Através do ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. O ponto de equilíbrio, a gente viu que a fórmula é os gastos fixos. E o que é gasto fixo? Custo fixo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição. Então, isso aqui vai dar 1.300.000 dividido por 25. Então, vamos fazer essa divisão? Deixa eu fazer aqui no meu Excel. Você pode me ajudar aí, tá? Por favor. Então, 1.300.000 dividido por R$ 25, eu vou ter que vender, o meu ponto de equilíbrio vai ser igual a 52.000 unidades. Aí, olha que legal, olha que interessante. Se eu fosse falar assim para o meu chefe, eu falaria, chefe, é o seguinte, para a gente ficar no 0 a 0, a gente tem que vender 52.000 unidades. 52.000 unidades para a gente ficar no 0 a 0. No 0 a 0, para a gente não ter prejuízo, é 52.000 unidades. Então, vamos voltar aqui em cima, rapidinho. Eu vendi 80.000 unidades. Só com essa informação, eu já posso afirmar que eu tive lucro, pessoal? Me ajuda aí. Eu tive lucro ou tive prejuízo essa empresa? Lucro. Lucro, né? Como que eu sei que eu tive lucro? Porque eu vendi quantidade acima do que o meu ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então, o ponto de equilíbrio, ele me serve exatamente para isso. Para me mostrar quantas unidades eu preciso vender para que eu consiga alcançar o ponto de equilíbrio, o lucro igual a 0, para que eu não tenha prejuízo, mas também não tenha lucro, para que a empresa consiga literalmente se pagar. Então, todas as vezes que eu falar de ponto de equilíbrio, qual vai ser a unidade de grandeza que nós estamos conversando? Quantidade, tá bom? Enquanto margem de contribuição, eu estou falando de valores monetários. Por que eu estou sendo bem enfático com isso, gente? Porque imagine só, aqui deu 52.000 redondo, mas imagine que tivesse dado 52.000,30. 52.000,30. Suponhamos que a gente trabalha com caneta. Eu vou vender 52.000 canetas mais 0,30. O que é 0,30 de uma caneta? Eu vou dividir ela no meio, em 30% e entregar para o meu cliente? Isso não existe. Faz sentido? Então, quantidade não existe número quebrado. Eu não tenho como vender 52.000 unidades mais 1/3 de caneta. Toma aqui, 1/3 de caneta. Ah, não, mas o seu preço de venda é R$55. Eu não vou pagar R$55 por causa de 1/3 de caneta. Aí eu falo, não, me dá só 30 então, e toma a ponta da caneta. Isso não faz sentido nenhum. Desculpa, gente. Então, o que eu tenho que fazer quando tiver um valor quebrado assim? Pessoal, pode dar 52.000,01. Deu o número quebrado, o que eu faço? Arredondo. Então, seria 52.001 unidade. Porque unidade não tem número quebrado. Por isso eu estou sendo bastante enfático a afirmar para vocês que no ponto de equilíbrio nós trabalhamos com quantidades. Então, quantidade não tem valor quebrado. Tem valor quebrado na margem de contribuição? Tem, porque eu estou trabalhando com reais, né? Então, se tivesse dado 15,55, deu R$15,55. Completamente plausível. Então, margem de contribuição tem valores quebrados? Tem. Ponto de equilíbrio tem valores quebrados? Em nome de Jesus, não tem valor quebrado, ok?
eu gosto de ser bem sério nesse ponto aqui. Inclusive, se eu falo assim, se a sua atividade ou se sua prova você não arredondar, eu dou 0 na questão. Por quê? Porque se você não arredondou, é porque você não entendeu a essência do ponto de equilíbrio. Que a essência do ponto de equilíbrio é te mostrar o quê? Quantas unidades você precisa vender para atingir um lucro igual a 0. Para ficar no 0 a 0. Então, eu não tenho como ter números quebrados, porque eu não tenho metade de um produto. Então, todas as vezes que der número quebrado, o que eu tenho que fazer no ponto de equilíbrio? Arredondar para cima. Ah, não, mas deu 0,01. Deu número quebrado? Arredonda para cima, amigo. Arredonda para cima. Seja prudente, né? Então, arredonda para cima que dá tudo certo. Se deu número quebrado na margem de contribuição, permanece do jeito que está, porque estamos falando de valores monetários. Tá bom, gente? Tudo bem? Uma bela sexta-feira pra gente trabalhar isso, né? Não sei vocês, mas aqui em casa tá frio pra caramba. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu falei para vocês que nós temos outros pontos de equilíbrio, dentre eles o ponto de equilíbrio financeiro. Provavelmente vocês já devem ter estudado isso em algum momento do curso de vocês. Vocês já estão no 4º semestre de ciências de gestão financeira e eu tenho certeza que em determinado momento vocês já estudaram isso. Vocês já estudaram um negócio que se chama depreciação, por exemplo. Depreciação. Estudaram isso, gente? Estudaram isso, Ellen? Bem genérico, sim. Foi na análise de custo. Porque a gente não teve DRE, né? Não. Ah, sim. Uhum. Não foi análise de custo, não. É contabilidade de custo. Sim. Foi semestre passado. Sim. Então, assim, o que eu quero... Eu vou precisar só genérico. Eu só preciso que você entenda o que é depreciação. Depreciação é uma perda de valor de um bem que você tem. Então, eu tenho um carro. Todo santo dia eu perco dinheiro com esse carro. O meu carro vale cada vez menos, cada vez menos. Isso se chama depreciação. Para uma empresa, a depreciação é considerada uma despesa. Então, quando eu lanço na minha DRE, a depreciação é considerada despesa. Mas aí eu te pergunto, gente, o meu carro, suponhamos que todo dia eu perca R$1 a título de depreciação. Então, eu estou perdendo R$1 por dia. Eu estou tirando R$1 do bolso, efetivamente tirando R$1 do bolso e pagando alguma coisa para alguém? Está tendo sacrifício financeiro em algum momento? Embora eu esteja ficando mais pobre todos os dias porque eu tenho uma despesa. Então, depreciação é considerada uma despesa, mas ela é uma despesa desembolsável? É isso onde eu quero chegar. A depreciação é uma despesa desembolsável? Não. A depreciação, ela é considerada uma despesa, mas ela não é desembolsável. Não existe sacrifício financeiro. Eu não pego R$50 no mês e pago alguém imaginário e falo, tá aqui minha despesa com depreciação. Isso é uma despesa extremamente contábil. Então, extremamente contábil. Então, a minha depreciação, lembrando, o que é depreciação? Perda de valor de um bem. O bem que vai estar lá no ativo permanente da organização. Máquinas, carros, automóveis em geral, né? Então, eu tenho máquinas, eu tenho uma casa, eu tenho fábrica. Tudo isso sofre com depreciação. Então, todas as vezes que eu tenho depreciação, o gasto com a depreciação, a despesa com depreciação, é uma conta de resultado. Então, eu vou levar para a minha DRE. Então, olha que interessante, gente. Depreciação não é uma conta desembolsável. Eu não perco dinheiro, não tem sacrifício financeiro, mas ela impacta no meu lucro. Então, eu vou falar assim, eu tive um lucro de R$1.000. Esse lucro já está sendo contabilizado a minha depreciação. Então, se eu for olhar no meu caixa, provavelmente eu vou ter mais do que R$1.000 de lucro, digamos assim. Mas é porque eu tive um gasto não desembolsável. Eu tive um gasto, uma despesa que não saiu dinheiro do meu bolso, embora ela exista, embora ela seja considerada como uma despesa. Tudo bem, gente? Deu para ficar claro isso? Alguém fala comigo? Sim. Então, por que
que a gente criou essa figura? Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Por que a gente criou essa figura do ponto de equilíbrio financeiro? O meu sogro, por exemplo. O meu sogro, que tem lá o seu comércio, ele tá pouco se lixando para depreciação. O negócio dele é pagar as contas no final do mês. Ele tem despesa com depreciação? Tem, porque ele tem maquinário, o contador dele lança depreciação. Mas ele tá pouco se lixando para isso. O que ele quer é dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês. Ele não vai simular, digamos assim, né, um valor que não está saindo do bolso dele para que tenha impacto no seu lucro. O meu sogro quer é pagar as contas no final do mês. E as contas que ele vai pagar no final do mês, todas são sacrifícios financeiros. Sacrifícios financeiros, ok? Então, o que eu faço? A minha fórmula para o ponto de equilíbrio financeiro ela é um pouco diferente. É gastos fixos, mais uma vez, né? Custo mais despesa fixa, menos os gastos não desembolsáveis. Então, aqui eu vou ter depreciação. Aqui eu vou ter também umas outras contas, eu não vou entrar mais a fundo, porque eu não quero confundir vocês, mas eu tenho algumas provisões. Eu tenho, por exemplo, uma provisão que se chama provisão de ajuste a valor presente, que é quando eu perco o valor do meu estoque, por exemplo. Então, isso é uma despesa não desembolsável. É uma despesa, mas eu não estou tirando dinheiro do meu bolso para arcar com essa despesa. Ela é uma despesa contábil, tá certo? Eu tenho exaustão, eu tenho uma amortização. Então, eu tenho algumas figuras aqui que são gastos não desembolsáveis. Eu gosto de trabalhar com vocês apenas a depreciação, que é algo que provavelmente vocês já devem ter visto. O pessoal de ciências contábeis, mais para frente, trabalha com todos esses aspectos, tá certo? Então, mas vocês, em eventual momento, vocês trabalharam com depreciação. Então, por isso que eu só vou trabalhar com depreciação. Mas o conceito é o mesmo. É uma despesa em que não teve sacrifício financeiro. Que eu não tirei dinheiro do bolso para pagar por essa despesa. Então, ela é uma despesa contábil. Então, o que eu faço com ela, no meu ponto de equilíbrio financeiro? Tiro. Então, eu vou pegar todos os meus gastos, todos os gastos fixos da empresa, e no final vou tirar os gastos que não forem, que não tive, né? Que eu não tive um sacrifício financeiro. Eu vou tirar os gastos não desembolsáveis, aqueles gastos que não tive que tirar dinheiro do bolso para pagá-los. Tá certo? Então, vamos para o exemplo. Mesmo exemplo que a gente trabalhou quando a gente está falando de ponto de equilíbrio contábil. Né? R$55 é o meu preço de venda, 25 custo variável, R$5 despesa variável. De custo fixo eu tenho 1 milhão e de despesa fixa eu tenho 300 mil. Só que dessas despesas fixas que eu tenho aqui, eu tenho R$100 mil a título de depreciação acumulada. Esses R$100 mil, ele vai ser lançado na minha DRE. Quando eu apurar lá o lucro, eu vou lançar a depreciação. Então, ele é uma despesa, a depreciação acumulada é uma despesa, mas não é uma despesa que eu tiro dinheiro do bolso para pagá-la. É diferente de uma conta de energia. Eu tenho lá despesas com energia elétrica, R$50 mil por ano. E eu tive que tirar R$50 mil do bolso para pagar essa conta de energia. No entanto, depreciação acumulada também é uma despesa, ela vai ficar do mesmo lado, igualzinha uma conta de energia, só que ela não teve sacrifício financeiro, ela foi uma despesa contábil, tá certo? O que eu faço com ela para calcular o ponto de equilíbrio financeiro? Eu só tiro esse cara, tiro a depreciação acumulada. Então, vamos comigo de novo. Eu tenho de custo variável, eu tenho R$30, né? 25 mais 5. De gasto fixo, 1 milhão e 300 mil. E depreciação acumulada vai ser R$100 mil. Ok? Então, vamos resolver isso aqui embaixo. Vamos lá. Primeira fórmula que eu tenho, eu sempre vou partir do ponto de equilíbrio, da margem de contribuição, tá certo? Então, margem de contribuição é igual a preço de venda menos os meus gastos variáveis. Então, R$55 menos 30, margem de contribuição é igual a R$25. Essa é a minha margem de contribuição. Lembram da fórmula do ponto de equilíbrio?
Lembrando que agora eu quero ponto de equilíbrio financeiro, tá bom? Então vai ser o quê? Os gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis dividido pela margem de contribuição. Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui em cima para a gente ver o que eu tenho aqui para a gente. Eu tenho 1 milhão de custos fixos de produção. Eu tenho 300 mil reais de despesas fixas de administração e vendas. Só que dentro desses 300 mil reais, 100 mil reais corresponde à depreciação acumulada. Eu sei que corresponde à depreciação acumulada. Então vamos lá. Lembrando que depreciação acumulada é um gasto em que eu não tenho sacrifício financeiro. Deixa eu colocar meu telefone para carregar, para que ele não me deixe na mão. Pronto. Vamos lá. Então, o que eu tenho de gasto fixo? 1 milhão e 300 mil reais. O que eu tenho de gasto não desembolsável? Deixa eu ver se eu consigo colocar menor um pouquinho aqui. Vou colocar o preto, que ele é bem fininho. Eu tenho 1 milhão e 300 mil de gasto fixo. Só que eu tenho que tirar os gastos não desembolsáveis. A gente viu que é 100 mil reais. Dividido por quem? Pela margem de contribuição. Quanto que é a minha margem de contribuição? 25 reais. Ok? Então vamos lá, gente. 1 milhão e 300 mil menos 100 mil reais. Eu vou ter 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil dividido por 25 reais, eu vou ter um valor de 48 mil. Agora eu te pergunto, alguém, por favor, habilita o microfone e me responde. Pessoal, o que significa esse 48 mil? O que significa esse resultado? Por favor, quem pode me ajudar? Prejuízo? Não. O ponto de equilíbrio, ele corresponde ao quê? A quantidade. Exatamente. A quantidade para quê? Não tenha perda ou lucro. Isso. Exatamente. Obrigado, Márcia. Obrigado, Ellen. A resposta de vocês, elas se complementaram. Esse ponto de equilíbrio é a quantidade para que eu não tenha prejuízo nem lucro. É a quantidade que eu fico no 0 a 0. Então, o que significa essas 48 mil aqui? Eu estou te afirmando que essa empresa, para pagar todas as suas contas, eu preciso de 48 mil unidades vendidas para pagar todas as minhas contas. Então, se eu fosse pensar assim, o que eu preciso vender para pagar as contas no final do mês? 48 mil unidades. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. Para não ficar no 0 a 0, 48 mil unidades. Tudo bem? Deu para entender, gente? Sim. Sim, professor. Eu não vou Aqui perguntar tá aparecendo aquele joguinho do programa da Eliane. O foguetinho. O pessoal fica assim, não. Pois é, vocês são muito tímidos. Eu não sei se vocês já eram assim ou se foi o fato da aula remota deixar vocês mais tímidos ainda. Mas eu tô me Nessa turma aqui acostumando é com isso. tranquila. É tranquilo, é É. muito tranquila essa turma, eu acho. Pois é, a gente teve pouco tempo para se conhecer, né? Tem turma que fala, que é uma beleza, que é todo mundo muito tranquilo. Pois é. A gente teve pouco tempo para se conhecer, afinal de contas nós tivemos o quê? Uns 3, 4 aulas presenciais, depois a gente entrou em aulas remotas, né? Então a gente não teve como trabalhar junto antes para eu conhecer vocês. Então vamos lá, gente. Ponto de equilíbrio financeiro é apenas aquilo que as despesas, né, os gastos que eu estou levando em consideração são apenas os desembolsáveis, aquilo que eu preciso efetivamente pagar, aquilo que existe de sacrifício financeiro. Essa é a principal diferença entre ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio financeiro, tá certo? Então, assim, o que eu ia perguntar para vocês, eu não vou fazer esse tipo de pergunta, mas você conseguiria hoje me explicar qual é a diferença do ponto de equilíbrio financeiro para o ponto de equilíbrio contábil? Você consegue me explicar o que é ponto de equilíbrio? Porque se você conseguir me responder isso, eu fico feliz que a aula de hoje foi produtiva, tá certo? Então, e uma das principais vantagens da gente trabalhar remotamente é que, assim, primeiro que a aula rende um pouco mais.
E outra, que as minhas aulas estão indo para o YouTube. Então, eu aconselho que vocês, se tiverem uma dúvida, vá lá no YouTube depois. Vocês têm o link da lista a lista lá das aulas, né, de todas as nossas aulas. Assista novamente, coloca lá na velocidade de 1,5, você vai poupar alguns minutos, vai ver a aula mais rápido e ainda vai conseguir recapitular, né, fazer uma pequena revisão. Então, essa é uma das principais vantagens da gente trabalhar remotamente, né? Então, vamos continuar. Agora eu tenho o ponto de equilíbrio econômico. Olha só que legal. Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. Olha, então vamos ver a definição. Prevê o cálculo com todos os custos financeiros da empresa. Ainda estima-se o valor desejado do lucro para a organização. Então, o que eu penso? Eu penso, para eu custear todas as minhas despesas, eu tenho que vender X unidades. E agora, eu tenho que vender essas X unidades, mas atingir a quantidade de unidades suficientes para o lucro que eu queira. Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele corresponde aos gastos fixos, todos os gastos fixos, independente dele ser desembolsável ou não, corresponde a todos os gastos fixos, mais o lucro que eu quero ter. Então, vamos para o mesmo exemplo que a gente está trabalhando. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com outro exemplo, tá bom? Então, vamos trabalhar novamente com o mesmo exemplo. Gastos variáveis, R$30. De onde eu tirei isso? 25 mais 5. Gastos fixos, 1.300.000. De onde eu tirei isso? 1 milhão mais 300 mil. E a empresa ainda quer ter R$150 mil de lucro. Então, pensa comigo. Eu tenho que vender o suficiente para pagar todo o meu gasto fixo e tenho que vender mais ainda para que eu tenha determinado lucro. Qual lucro que eu quero ter? 150 mil. A forma, mais uma vez, bem tranquila. Gastos fixos mais o lucro que eu almejo ter dividido pela margem de contribuição unitária. Então, vamos fazer? Margem de contribuição é igual a preço de venda menos os gastos variáveis. Então, vai ser 55 menos 30. Consequentemente, eu vou ter uma margem de contribuição de R$25. Então, o que significa margem de contribuição? É a parcela da minha receita que vai contribuir com os gastos da empresa. Por quê? Porque eu sei que os gastos fixos, ele tem cara de gasto da empresa, enquanto que os gastos variáveis, ele tem cara de gasto com o produto, tá certo? Então, margem de contribuição é o valor, a parcela da receita que vai contribuir para os gastos da organização, para os gastos da empresa e, consequentemente, para formar o meu lucro. Enquanto que os gastos fixos são os gastos da organização e gasto variável, o gasto do produto. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio, agora o econômico. É 1.300.000, deixa eu colocar a fórmula de novo. É gasto fixo mais o lucro que eu quero ter, né, o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição. Então, vai ser 1.300.000 mais 100 mil dividido por R$25. Então, vamos lá. Vai ser 1.300.000 mais 100 mil. É 150, né, gente? Deixa eu olhar aqui o que eu coloquei. Ixi, eu fui lá para baixo. Tá, é 150. Daqui a pouco a gente volta nesse aqui. Então, deixa eu apagar aqui e corrigir. 150 mil. Então, vai ser 1.450.000. Deixa eu acertar minhas contas. Pronto. 1.450.000 dividido por R$25. Então, vai me dar uma resposta de 58 mil unidades. Então, olha o ponto de vista. Olha como o que eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, o que eu quero que vocês entendam é o que essa porcaria aqui significa. Eu não quero que vocês aprendam a fazer uma fórmula. Eu quero que vocês entendam o significado.
Então, o ponto de equilíbrio deu 58 mil. O que significa isso? Aí o que você vai me responder? Igor, esse 58 mil significa o seguinte, a minha empresa precisa vender 58 mil unidades para pagar todos os seus gastos e ter um lucro de 150 mil reais, tá certo? Então, ponto de equilíbrio econômico, ele me mostra o que eu tenho que vender para ficar no 0 a 0, mais aquilo que eu preciso vender para encontrar o meu lucro que eu desejo ter. No caso em questão foi 150 mil. Então, mais uma vez, eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vendi 80 mil unidades. 80 mil unidades, correto? Eu tive um lucro inferior ou superior a 150 mil? O que vocês acham? Superior. Exatamente, né? Se eu preciso vender 50 mil unidades para ter um lucro de 150 mil, eu estou vendo que eu vendi quantas unidades? A minha venda foi de 80 mil unidades. Então, eu sei que o meu lucro foi maior do que 150 mil reais. Correto? Então, deixa eu apagar aqui. Que eu acho que eu esqueci de colocar um espaço em branco a mais para a gente trabalhar com esse exercício. Porque agora eu vou pedir que vocês façam. Porque a gente sempre tem dúvidas no momento que a gente faz as coisas, né? Quando eu estou falando, fica tudo lindo, ninguém tem dúvidas. Mas isso é normal. Por isso que eu gosto de trabalhar com lista de exercício. Porque realmente não tem outra forma da gente aprender se não for na prática, se não for fazendo. Agora tá lindo, agora todo mundo entende. O problema é quando começar os casos mesmo, né? Aí a gente começa a penar mais um pouquinho. Então, o que eu vou pedir que vocês façam agora? Deixa eu ver que alguém falou comigo. Eu não entendi, eu não consegui ler. Sim, pode perguntar, pode falar, Vanessa. Tá, eu vou continuando, qualquer coisa você pode mandar mensagem, tá certo? Que eu leio e te respondo aqui agora, tá certo? O que eu vou pedir que vocês façam agora? Eu vou pedir que vocês façam exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, a indústria secunda é limitada para produzir seu único produto e incorreu nos seguintes gastos. Custo fixo de 150 mil reais. Os meus custos variáveis estão aqui. Despesa fixa está aqui. Despesa variável, comissão sobre venda. Comissão sobre venda é fixo ou variável? Gente, me ajudem aí. Comissão sobre venda é gasto fixo ou gasto variável? É variável, que pode variar a venda. Exatamente. Obrigado, Márcia. Exatamente. É um gasto genuinamente variável. Então, 5% de R$80, não é verdade? Deixa eu calcular aqui. Então, a comissão de vendas é 5% sobre o preço de venda. O que eu estou falando? Vendedor, cada unidade que você vender, eu te dou 5% de R$80. Eu te dou R$4. Então, se você vender uma unidade, quanto que você vai ganhar? R$4. Se você vender duas, R$8. Então, isso é uma característica bem básica, bem princípio de um gasto variável. Tá certo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu quero pedir para vocês encontrarem o ponto de equilíbrio. Então, primeira coisa que vocês devem fazer, margem de contribuição. Eu vou até colocar a fórmula para ficar mais fácil. Preço de venda menos gastos variáveis. E depois disso, eu vou pedir para vocês fazerem o ponto de equilíbrio. Qual que é a fórmula? Todas as vezes que eu falar ponto de equilíbrio, gente, é o ponto de equilíbrio contábil, tá? Ponto de equilíbrio é igual a gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Então, façam aí para a gente, pessoal, 5 minutos para vocês fazerem, aí eu respondo para a gente dar continuidade. E qualquer dúvida, por favor, qualquer dúvida, vai perguntando, ok? Aproveitar e fazer aqui também, que eu também ainda não fiz, eu não sei o resultado. Aí vocês vão me perguntar, eu não sei. Deixa eu fazer aqui.
E aí, gente, terminei aqui já, tá? Terminaram? Conseguiram? Qual o gabarito? Não, você me fala e eu te digo se você acertou. Deu 13.000? Não, deu 13.000 não. Vamos lá, quanto que deu a sua margem de contribuição? 15? Vamos lá, olha só. Margem de contribuição é preço de venda menos gasto variável, correto? Então, margem de Sim. contribuição vai ser 80 menos 12 menos 3 menos esse 3, né? Mais esse 3 menos 4, ok? Então, 12, 80 menos 15, 18, 22. Então, vai ser 80 menos 22, vai dar R$58. É a minha margem de contribuição. Deu para entender? Sim. A minha Então, o deu que eu isso estou também, dizendo? Ótimo, ótimo. O que eu estou dizendo para vocês? Que esse meu produto, ele contribui para a empresa com R$58. É um produto que tem uma margem de contribuição bem elevada, né? R$58 para cada unidade que eu vendo, eu contribuo para a empresa com R$58 para pagar os gastos da empresa, tá certo? Então, margem de contribuição, R$58. Agora, continuem aí. O ponto de equilíbrio vai ser... E aí, Márcia, conseguiu terminar? Professor, deu 3.448. Na Aí o senhor quer trave. para mais, né? 449, Exatamente. Exatamente. é, Exatamente. 3.449 unidades. Isso. Se eu te perguntar o que significa esse valor, o que você me responde? Eu preciso vender 3.449 unidades para não ter perda nem lucro. Exatamente. Perfeito. Eu preciso vender 3.449 unidades para quê? Para ficar no 0 a 0. Para a minha empresa, para a indústria segundo, ficar no 0 a 0, para ela se pagar. Ela não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Tá certo? Então, eu preciso vender essa quantidade. Vamos fazer juntos? Então, olha só, vou pagar aqui, tá certo? Vocês querem mais um minutinho, gente, pra vocês fazerem? Ou eu posso fazer? O que vocês acham? Vocês que mandam. Por mim, pode fazer. Tá, então vamos lá. Se alguém precisar, você fala que eu paro, tá, gente? Aí dou mais uns minutinhos para vocês fazerem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a minha margem de contribuição, correto? Então, margem de contribuição, eu sei que a fórmula vai ser preço de venda, 80, menos os meus gastos variáveis. Olhando para cá, eu tenho R$12 de matéria-prima, mais R$3 de mão de obra direta variável. Então, cada unidade que eu produzo,
eu pago R$3 para o meu funcionário, mais R$3 de despesa variável, mais R$4 de comissão sobre venda. Então, aqui vai corresponder todos os meus gastos variáveis. Então, minha margem de contribuição vai ser 80 menos R$22. Então, eu sei que a minha margem de contribuição é igual a R$58. Mais uma vez, gente, fazer cálculo, fazer essas fórmulas, uma calculadora faz. Eu não quero que vocês aprendam apenas a fazer a fórmula. Eu quero que vocês entendam o significado disso aqui. Então, se eu perguntar para vocês, gente, o que significa esse número, 58? O que vocês vão me responder? Vai falar assim, Igor, esses R$58 é a parcela da minha receita que esse produto vai contribuir para os gastos da empresa. Então, margem de contribuição é aquele valor referente à venda que o produto contribui para pagar todos os gastos da organização, tá certo? Então, margem de contribuição é isso, é quanto que aquele produto contribui para pagar os gastos da empresa. Então, essa é a minha margem de contribuição. Agora, vamos para o ponto de equilíbrio. Eu sei que o ponto de equilíbrio é gastos fixos, todos eles, dividido pela margem de contribuição. Então, o que eu tenho de gasto fixo? Lembrando que gasto fixo é custo e despesa, ok? Então, eu tenho 175 mil mais 25 mil. Então, eu tenho de gasto fixo 200 mil reais. Dividido pela minha margem de contribuição. Então, dividido por 58. 200 mil reais dividido por 58 reais, eu vou encontrar 3.448,2758. Vou colocar até mais casas decimais aqui depois da vírgula. Então, eu fiz a divisão e me deparei com 3.448,2758. Tá certo eu parar aqui? Não, não tá certo. Por quê? Porque isso não corresponde à interpretação que eu preciso que você tenha de margem de contribuição. Então, assim, olha só, a minha empresa produz esse único produto. Então, quantos produtos, quantas unidades ela precisa vender para ficar no 0 a 0? Para a empresa se pagar 3.448,27, Igor. Vocês alguma vez viram 0,27 de algum produto? 0,27 de uma caneta? Você chega na padaria e fala, amigão, eu só quero 0,27 de um pão. Eu quero 27% do pão. Me dá aí. Ele vai te vender isso, você vai lá e fatiar o pão sei lá, na metade e te entregar. Não existe 0,27 de um produto. Então, o que eu tenho que fazer? O meu resultado, ele vai ser, eu vou ter que arredondar ele para mais. Então, eu tenho que vender 3.449 unidades para ficar no 0 a 0, ok? Então, qual que é a interpretação da margem de contribuição? Do ponto de equilíbrio, aliás. A interpretação é, querido, eu tenho que vender essas unidades, essa quantidade aqui, esse é o meu alvo, esse é o meu foco. Eu tenho que vender 3.449 unidades por mês para pagar as contas. O que entra a partir disso aqui é lucro. Se eu vender 3.450 unidades, tive lucro. Se eu vendi 3.460 unidades, tive lucro. Agora, se eu vender qualquer coisa inferior a 3.449, eu sei que eu vou ter prejuízo. Eu nem preciso calcular o DRE. Eu já sei que eu vou ter prejuízo. Eu já sei que eu não consegui fechar o mês no azul. Eu sei que eu tive prejuízo. Então, ponto de equilíbrio é a linha crucial entre lucro e prejuízo. Qualquer coisa abaixo de 3.449, tive prejuízo. Vou ter prejuízo. Acima de 3.449, tive um lucro. Tudo bem, gente? Deu para entender? Ficou claro o que a gente tentou trabalhar hoje? Deu sim. Que bom. Sim, professor. Que bom. Então, assim, 3.449. Se eu fosse colocar isso aqui, não esquece gráfico, não vamos trabalhar com gráfico mais não. Eu não quero atrapalhar a cabeça de vocês. Então, Pode fazer, professor. Então tá. Então vamos fazer então. Então olha só, vamos primeiro fazer a curva, tá bom? Aqui é valores
aqui é valores e aqui é quantidade, tá bom? Então, aqui, primeiro, a gente faz a curva da minha receita. Então, quanto mais eu vendo, consequentemente, maior a minha receita, tá certo? E agora, aqui, vamos fazer o meu gasto, a curva dos meus gastos, das minhas despesas mais os meus custos. Ela vai começar mais ou menos aqui, que é 200 mil reais. Por que começa com 200 mil reais, gente? Porque eu tenho custo fixo mais despesa fixa de 200 mil reais. Então, independente de eu vender uma unidade ou não, eu já tenho 200 mil reais para pagar. Então, já começa com 200 mil reais. Então, a gente vai subir, 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 subir e faz assim. Então, aqui é a minha curva da minha despesa. Então, esse lugarzinho aqui, essa intersecção, eu sei que eu vendi 3.449 unidades. E isso corresponde a quanto? Aí agora não tem como fazer os cálculos, né? Porque aí eu teria que calcular todos os meus gastos. Vou fazer rapidinho. Então, 3.449 vezes, deu 28, né? 22. 22. Aqui, mais 200. 275.878. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu vendo 3.449 unidades, eu vou ter uma receita de 275.878 e também vou ter um gasto de 275.878 reais. Ou seja, o meu lucro vai ser igual a 0. Se eu vender acima disso, por exemplo, vendi 4.000 unidades, eu sei que eu tenho o quê? Eu sei que eu já vou ter lucro. Qualquer coisa acima das 3.449 unidades, eu sei que eu tenho lucro. Qualquer coisa abaixo das 3.449 unidades, aí a coisa tá feia, né? Aí eu sei que eu tenho um prejuízo. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não. Que bom, que bom. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício bem legal para a gente se divertir nessa sexta-feira à noite. Então, deixa eu abrir aqui. Lista de exercício número 1. Então, eu vou mandar agora para vocês. Então, olha só. Lista de exercício apenas da aula passada, né, de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Exatamente isso que a gente fez agora, tá certo? Então, exatamente isso que a gente fez agora. Então, vai ter todos os meus custos, mais, né, o valor de todos os meus gastos fixos e variáveis, e também vai ter o preço de venda. Então, uma questão só para você me mostrar onde que é, né, o ponto de equilíbrio, e outra questãozinha bem tranquila, tá bom, gente? Eu só vou pedir para vocês um favor, eu vou corrigir aqui porque a lista é individual. Vou pedir para vocês um favor. O que eu vou pedir para vocês? Vocês podem fazer isso no caderno de vocês, vocês podem imprimir e podem fazer e tirar foto. A única coisa que eu peço é que quando vocês forem me enviar por e-mail, você só coloca assim, atividade 1, tracinho o seu nome, tá bom? É só para conseguir me organizar um pouco melhor, porque na primeira unidade eu fiquei um pouco perdido, porque eu tenho 5 turmas, eu tenho aluno pra caramba. Então, todo mundo me mandando e-mail de lista de exercício, de atividade, eu fico um pouco perdido na minha organização. Então, o que eu peço que vocês façam? Tira a foto ou escaneia, o que fica mais fácil para vocês. O que eu quero é o exercício, tá certo? Ou tira a foto do seu caderno, se quiser fazer no caderno, não precisa fazer no modelo da lista de exercício, pode fazer no seu caderno, tira a foto. Quando você for me mandar por e-mail, só coloca assim, atividade número 1, 2 pontos, Ellen, atividade número 1, 2 pontos, Márcia, Vanessa, Denise, assim por diante. Tá bom, gente? Ficou claro? Sim. Sim. Tá ótimo, Professor, esse obrigado. reportal, né?
Eu vou postar no portal agora e vou colocar no grupo de vocês também. Então, se você quiser pegar pelo portal ou pelo WhatsApp, fique à vontade. Vai ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Vou colocar Professor, agora. Pode falar. E a gravação dessa aula, o senhor vai colocar também? Sim. Vai mandar? O Zoom, eu vou colocar no YouTube também. Vai ficar no mesmo esquema na lista para vocês. O Zoom, ele demora uns 50 minutos, 1 hora para me disponibilizar a gravação. Então, eu vou ficar com ela às 10 horas da noite. Aí amanhã, durante o dia, eu já faço aquela ediçãozinha que eu faço e já coloco ela no YouTube para vocês. Perguntando sobre o prazo de entrega, até a aula que vem, eu estava colocando até domingo, mas vou colocar até a próxima aula, tá certo? Então vocês façam e que aí a gente já começa a aula falando sobre a resolução da lista de exercício. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Beleza. IMC é o quê? Índice de margem de contribuição, tá bom? Se você for dar uma olhadinha na aula anterior, você tem lá, é a mesma fórmula da margem de contribuição, só que no final eu quero que você transforme em porcentagem. Então, é basicamente isso. Então, tá bom. Tá certo? Aí vai ser margem de contribuição que você vai dividir pelo preço de venda novamente. Então, você calcula a margem de contribuição e depois divide pelo preço de venda de novo. Tá certo? E qualquer dúvida, gente, não se acanhe, pode mandar mensagem, independente do horário, do tarde, a gente conversa. Mando mesmo, né? Lhe Mas incomodo pode mandar. direto. Não é incômodo nenhum, gente. Pode mandar mensagem. O meu trabalho aqui é esse. Então, se a gente estivesse trabalhando em sala de aula, a gente ia ficar conversando a noite inteira para que vocês tirassem todas as dúvidas. Então, muitos de vocês não fazem a lista de exercício logo depois da aula. Então, no momento que vocês estiverem fazendo a lista de exercício, tenham dúvida, manda mensagem, que a gente vai conversando, tá certo? E não existe dúvida boba, pessoal. Tá com dúvida? Me manda mensagem, a gente vai conversando. Não tem problema nenhum você mandar uma dúvida. Ah, não, é simples, você falou isso em aula, não tem problema. O objetivo é que vocês entendam o conteúdo, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Não, professor. Tá ótimo. Tá. Então é isso. Mais uma vez, agradecer vocês pela presença. Espero que tenha sido produtivo. Espero que vocês estejam gostando de todas as nossas aulas. Eu faço o possível para que isso saia produtivo para vocês. O objetivo é esse, né? É o que a gente tem para hoje, é trabalhar dessa forma, aula remota. Eu sei que para muita gente não é fácil, ainda mais a nossa disciplina é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, e você olhando para uma tela de celular, olhando para a sua tela de computador, para me ouvir falando. Então, agradecer vocês pela presença, pela companhia. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que a gente vai se falando, tá certo? Então, agradecer vocês. Eu vou encerrar agora a nossa aula, o nosso encontro. Então, é isso. Boa noite, bom final de semana para vocês. Boa e noite. Fiquem com Deus. Boa Obrigada, noite. professor. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Gente. Obrigado. professor. Tchau, tchau. Tchau, gente.